É uma transmissão ao vivo. Estamos aqui com o tema coronavírus e biologia para debater questões científicas. E eu sou Eduardo Carli, sou jornalista e filósofo. Estamos aqui na Casa de Vidro, Ponte de Cultura, em Goiânia, onde se encontra usualmente o Grupo de Estudos em Complexidade, né? E eu e o Renato Costa somos dois jornalistas e a gente está com essa responsa hoje de conversar com o Gabriel de Ávila Batista e com a Rawane Rodrigues, né, sobre esses temas que estão nos angustiando tanto nesses últimos dias, né, dessa pandemia e desse isolamento social para evitar a disseminação do coronavírus. Então, para começar, nós vamos passar a palavra rapidamente para os nossos dois convidados, para eles darem assim uma breve introdução sobre a formação deles, sobre o que eles pesquisam, né, quais são os grandes interesses, assim, e as áreas de atuação. E aí, na sequência, nós temos 8 pontos de pauta. Então, eu e o Renato vamos estar fazendo essa entrevista com a Rawane e o Gabriel. Então, eu já passo a palavra para o Gabriel dar esse primeiro alô para os nossos espectadores e falar um pouco sobre os seus interesses de pesquisa e como você vem atuando atualmente, né? Certo. Boa noite, pessoal. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer aí a Casa de Vidro, o Grupo de Estudos em Complexidade, pela oportunidade de estar aqui hoje participando, divulgando a ciência, né, cumprindo meu papel com a sociedade, levando informação e conhecimento para as pessoas que estão em casa, para que elas possam também aí se tornarem multiplicadores de conhecimento e interagir com esse contexto, com essa situação tão complexa com a qual a gente se envolveu, essa situação de pandemia. Eu sou biólogo, bacharel e licenciado por formação. Fiz mestrado em ciências ambientais, com ênfase em dinâmica ambiental. Trabalhei na minha dissertação com licenciamento ambiental e análise de impacto ambiental. Estou fazendo doutorado agora também na área de ciências ambientais, no RENAC, o Recursos Naturais do Cerrado, aqui da UEG, trabalhando com a mesma linha de pesquisa, só que agora eu expandi além do meio biótico, né, no caso de fauna e flora, também para os meios físico e socioeconômico. Eu gosto muito de trabalhar com multi- e interdisciplinaridade, ou seja, de fazer diversas áreas da ciência conversarem entre si. Então, geralmente, eu tenho pesquisas em diversas áreas diferentes. Hoje eu espero contribuir com vocês aí um pouquinho em relação ao conhecimento do coronavírus, né, do novo coronavírus, e dessa pandemia aí, desse momento tão angustiante, igual o Carli falou. Muito obrigado. Bacana, Gabriel. Vamos então agora com a Rawane. Oi, gente. Eu também sou bióloga de formação, licenciatura, e eu fiz mestrado no programa de Genética e Biologia Molecular, e estou terminando agora o doutorado em Ecologia e Evolução, e no momento minha principal interesse, área de pesquisa, é entender as extinções do último quaternário tardio, que foi há 21 mil anos atrás, entender principalmente como foi a extinção de proboscídeos, que são da família dos elefantes, que eram animais que viviam aqui na América do Sul e que foram totalmente extintos. E o meu principal objetivo é entender se foram as mudanças climáticas ou a chegada dos humanos no continente americano, que influenciaram nessa extinção, ou uma junção dos dois. Então, basicamente é isso. Eu também quero agradecer a vocês o convite, né, da Casa de Vidro, ao Grupo de Estudos em Complexidade, por ter me chamado para tentar explicar um pouquinho e conversar um pouco sobre o que está acontecendo agora, responder algumas questões. Espero poder contribuir de alguma forma e sempre baseado na ciência, sempre baseado em artigos científicos e no que a gente tem aí para nos ajudar. Maravilha. Então, vamos agora com o Renato. Ele pode se apresentar também para os espectadores e já mandar o nosso primeiro tema de debate para a gente começar esse papo. Renato, está nos ouvindo? Eu acho que o Renato está com alguns problemas técnicos. Então, vamos começar com a primeira pergunta aqui,
que eu tinha preparado. Nós estamos todos envolvidos nessa pandemia, nessas últimas semanas, né? E tem todo um debate social sobre a importância do isolamento, né? Na nossa ação coletiva contra o espalhamento do vírus. E toda uma discussão sobre a diferença entre isolamento vertical e horizontal, né? Aí, nos últimos dias, nós tivemos uma intervenção interessante do Átila Yamarino, né, que é um divulgador científico, é uma pessoa que tem muito impacto nas redes sociais, esteve no Roda Viva da TV Cultura, né? E o Átila usou estudos do Imperial College, lá de Londres, que previram 1 milhão de mortes no Brasil, caso nenhuma medida fosse tomada para evitar o contágio, né? E essa posição foi considerada por alguns como alarmista, em contraste com a atitude de minimizar a pandemia, como se ela fosse uma mera histeria, ou como se ela fosse um resfriadinho, que caracterizou o campo bolsonarista. Então, a primeira pergunta que eu teria para vocês é: esse prognóstico que o Átila Yamarino trouxe, baseado no Imperial College de Londres, ele é de fato alarmista ou ele é realista? Né? Vocês avaliam que a capacidade de contágio desse novo coronavírus, ele excede de fato de outros vírus conhecidos? E, finalmente, mesmo que a letalidade dele esteja abaixo dos 5%, parece que no Brasil atualmente está cerca de 4,4% de letalidade, vocês acham que é plausível um prognóstico de óbitos aí na casa de centenas de milhares em países como os Estados Unidos e o Brasil, né, que tem mais de 200 milhões de habitantes e que são hoje os epicentros, né, da epidemia aqui nas Américas? Então, que vocês fizessem uma reflexão sobre isso. Esses alarmes, né, eles contribuem para que esse cenário catastrófico não se realize devido a essas medidas de prudência que a gente toma no sentido do isolamento social? E qual a importância de manter esse isolamento social na atual conjuntura? Então, vamos lá, podemos começar com Gabriel? Nesse caso, eu acho que é importante a gente prestar atenção em algumas características dessa doença, né? A gente não está falando de uma simples gripe. Vamos usar números aí para embasar. A Covid-19 é de 10 a 20 vezes mais eficiente em infecção, hospitalização e morte, ou seja, as pessoas que se infectam com esse vírus são infectadas, hospitalizadas e morrem de 10 a 20 vezes mais do que as pessoas que são infectadas por gripe comum, né? Outra coisa é que saiu semana passada um estudo baseado nos dados que foram coletados na Alemanha, que indicam que a taxa de replicação desse vírus é até 1000 vezes maior do que a SARS de 2002, né, outra pandemia que a gente teve, ou seja, ele se multiplica mais rápido na garganta e, consequentemente, ele é transmitido mais rápido para outras pessoas por gotículas de saliva ou catarro que estão no ar, que estão suspensas no ar, né. Você mencionou o Átila. Inclusive tem uma fala do Átila que dá um suporte muito bacana para isso, que ele citou durante o Roda Viva, que o coronavírus hoje ele tem uma capacidade de disseminação de contágio maior do que os memes que a gente tem na internet, assim, colocando de uma forma mais didática, né, para o público em geral. Ou seja, enquanto um meme, vamos supor, por dia infecta 2 pessoas, a Covid-19 tem a capacidade de infectar até 3 pessoas, isso é muita coisa. A história tem ensinado para a gente algumas coisas a respeito disso também. Claro, existe algumas informações do cenário atual, mas a história também fala a respeito disso. Se a gente olhar para trás, na época da gripe espanhola, a famosa gripe espanhola, 1918, mais ou menos ali, a gente tem alguns dados impressionantes, principalmente no que remete a efeitos, né, impactos da gripe espanhola nas cidades. Vamos pegar como exemplo aí a Filadélfia, né, que foi considerada por um estudo recente aí como uma das cidades mais afetadas. Houve um desfile naquela época, em 1918, durante o começo do surto aí da gripe espanhola na região. Era um desfile para arrecadar dinheiro para a Primeira Guerra Mundial, para os soldados e coisa do tipo, e 200 mil pessoas foram às ruas. Então, houve contágio, não teve como segurar isso aí,
e o governo, na época, não teve intenção nenhuma de fazer quarentena com o pessoal. Então, alguns dias depois, já haviam pessoas com sintomas, e em questão de semanas, centenas de milhares de pessoas na Filadélfia vieram a óbito. Eram pessoas, claro, com problemas de saúde, mais propensas a sofrer isso, mas morreu muita gente. Só depois de morrer muita gente que foi tomada uma medida para poder fazer o isolamento, ou seja, a quarentena, né, horizontal dessas pessoas. É bom a gente especificar que existem, né, dois tipos de quarentena. A gente tem a quarentena vertical, que é quando os idosos ou o grupo de risco fica em casa, e a quarentena horizontal, que é quando todas as pessoas estão em equivalência em casa. O que aconteceu foi que naquela época, depois de haver tantas mortes assim, eles resolveram fazer essa quarentena horizontal, só que não adiantou muita coisa. Muita gente já tinha morrido. Então, depois que encerraram os casos, que aquela curva que a gente já ouviu falar tanto realmente abaixou, né? Faltava mão de obra, as ruas estavam vazias, então o impacto foi muito grande. Esse é um exemplo de cenário onde a gente não toma nenhum tipo de medida. É o que acontece, é o que realmente pode acontecer quando não se toma nenhum tipo de medida. E a SARS, a Covid-19, tem um potencial de contaminação, de contágio muito maior do que o da gripe espanhola. Hoje em dia é considerada, se não me engano, foi antes de ontem, saiu um estudo que considerava ela como uma das doenças infecciosas respiratórias mais contagiosas do mundo, superando até a tuberculose, que estava em primeiro lugar. Então, definitivamente, não é um cenário alarmista, é um cenário realista. Mas tem um porém, dentro da biologia, a gente gosta de falar que tudo depende, né? Quando você conversa com um biólogo e fala isso, ele fala, depende. Então, aqui também depende. É importante a gente ressaltar que existem vários cenários diferentes, cada cenário é composto por uma quantidade diferente aí de variáveis, e essas coisas vão fazer com que os resultados sejam também diferentes. Então, se as medidas de quarentena e isolamento forem tomadas com antecedência e forem respeitadas, porque não adianta nada estar no papel e ninguém seguir adiante com isso aí, a gente vai ter uma quantidade menor de casos, a gente vai conseguir controlar essa curva e a gente vai lidar melhor com isso. Eu acredito que o contexto atual, o que está acontecendo no mundo atual, também explique muito bem isso. Então, eu convido a Rawane aí para falar um pouquinho a respeito disso, porque eu sei que ela tem uma experiência bacana com isso. Eu acho que vai dar uma base mais sólida ainda para poder discutir essa questão. Eu acho que, complementando, né, o que o Gabriel falou aí, a grande importância desse isolamento social, a gente vê a partir já de alguns exemplos aí no mundo, né? Esses modelos, eles, muitas vezes as pessoas acreditam que eles são alarmistas, mas eu também, assim como o Gabriel, acredito que, na verdade, eles são realistas, porque eles estão considerando realmente essa quantidade de casos de morte tão grande se esse isolamento social ele não tivesse sido tomado de nenhuma forma, o que foi bem diferente no Brasil. Quando a gente viu esses modelos e a gente tomou como exemplo alguns países, a gente já isolou muito rápido. Então, um exemplo que eu cito é a diferença do tempo de isolamento social da Itália e da China. E, na verdade, a Itália, eles receberam esses tipos de modelos, mas eles subestimaram a doença e se isolaram depois de um tempo muito grande, onde a gente vê agora, né, o que está acontecendo lá, uma quantidade de morte muito grande e uma letalidade, então, muito grande. E, diferente da China, lá, as pessoas realmente ficaram isoladas, elas não saíam nem para ir ao supermercado. Então, foi um tipo de isolamento que é muito difícil de ser aplicado em outras partes do mundo, mas que pode mostrar para a gente quanto o isolamento social foi eficiente, pois em 3 meses eles conseguiram baixar muito, né, essa quantidade de morte, chegando a dias de não ter nenhuma morte. Sobre essa letalidade aí, abaixo dos 5%, acho que ela depende muito, agora, nesse momento, ela está dependendo muito no mundo inteiro, porque o que acontece, igual aqui no Brasil, a gente tem, né, esse valor de 4,4, mas esse valor está baixo ainda porque a gente não está testando. A gente está testando apenas as pessoas que estão sendo hospitalizadas, e muitas das pessoas que têm sintomas a gente não está testando, e principalmente pessoas assintomáticas. Diferente de alguns outros países que
que também, no começo, não conseguiram fazer, né, esse tipo de teste, e a letalidade foi muito grande. Na Itália também estava acontecendo isso, eles estavam contando apenas a quantidade de morte, então por isso que a letalidade lá é tão maior que aqui no Brasil. Então não quer dizer que o vírus ele é diferente lá do que é aqui. O que muda é a forma deles calcular isso aí. E, por exemplo, Nova York, que mudou o tipo de contagem, que no começo estava com a letalidade muito grande, porque eles também não estavam conseguindo fazer o teste em todo mundo. E aí, quando eles começaram a fazer o teste em toda a população, e até em pessoas assintomáticas, essa letalidade, ela diminuiu muito. Porque realmente, então, eles começaram a conhecer a quantidade real de casos. Porque essa letalidade, ela é calculada pela quantidade total de casos que eu tenho e a quantidade de morte. Então, pega a quantidade de morte e divido pela quantidade de casos. Então, se eu estou conhecendo a minha população inteira, a minha quantidade de casos inteiro é da minha população, e quem tá realmente morrendo por isso, né, eu conheço, eu chego mais próximo dessa letalidade real. Mas vamos considerar que essa letalidade ela é muito baixa. Mesmo assim, a grande importância do isolamento social é a preocupação com o nosso sistema de saúde, de não sobrecarregar. Por exemplo, aqui no Brasil e no mundo inteiro, a gente já está tendo muita dificuldade de ter acesso a máscaras e a outros produtos de cuidado né, que as pessoas, que os profissionais de saúde precisam utilizar. E aí, o que acontece? A gente tem que pensar que, muitas vezes, por mais que essa doença ela afeta mais idosos e mais pessoas vulneráveis, o que a gente está vendo em notícias, em pesquisas, que muitos jovens, eles também, muitas vezes, precisam ser hospitalizados, muitas vezes vão precisar de um respirador, vão precisar da UTI, e aí vai entrar aí a competição de ter um jovem com uma pessoa mais velha. Na Itália mesmo, eles tiveram que escolher, porque se eu tiver poucos aparelhos, eu tiver que escolher entre um jovem e um idoso, eu vou escolher o idoso, de acordo com, né, com o sistema de saúde aí. E aí esse jovem que talvez sobreviveria, mas por precisar de um respirador e não conseguiu, pode ser que ele vai chegar à morte. E aí o que a gente também... Então, a grande importância é essa, diminuir essa curva da quantidade de pessoas na UTI, porque alguns modelos, eles mostram que, se esse isolamento existir, a gente sabe que todo mundo vai ser infectado, mas o que é importante para a gente é que as pessoas elas sejam infectadas, elas precisem ir ao hospital e as pessoas que vão precisar de UTI, que elas vão gradativamente. Aqui em Goiás mesmo, no começo, o Caiado tinha falado que a gente tinha apenas 300 leitos de UTI. Então, alguns modelos, saiu um modelo no Popular, que foi uma colaboração de professores da UFG, que são professores lá do programa de Ecologia e Evolução, junto com o governo. E lá eles colocaram vários cenários, e se esse isolamento social ele for afrouxado, ele for diminuído ao longo do tempo, a gente vai precisar de muito mais UTIs, e é isso que acaba prejudicando. A gente não consegue ter essa quantidade de UTIs suficiente. Para essa última questão, então, dos alarmes, né, será que esses alarmes eles contribuiriam para esse cenário catastrófico aí diminuir, talvez? Eu acho que é importante, sim, mostrar os resultados, os modelos, mostrar quais que são os números, né, que esses modelos mostram, para as pessoas, na verdade, mais uma vez, ver como a ciência pode contribuir a partir desses modelos. São modelos que os cientistas já usam para entender epidemias passadas, e usam também em outras formas na ciência, mas que nesse momento está sendo muito importante para a gente entender, e quando a gente vê esses números, a gente conseguiu entender melhor como que a gente, o que a gente poderia fazer. Então, eu acredito que foi muito através desses modelos e através desses números que, no primeiro momento, deixaram as pessoas com medo, alarmadas,
mas que a gente tomou a atitude de já isolar, mesmo em muitos lugares sem ter casos de morte. E eu acho que isso foi muito importante, mas vale ressaltar que o mais importante ainda agora é manter esse isolamento social, porque se as pessoas acharem, como os casos no Brasil estão crescendo, sei lá, os casos de morte estão dobrando no Brasil de 3 a 4 dias, e achar que isso é muito pouco, que a gente não vai ser afetado, e começar a sair, a começar deixar de lado esse isolamento social, aí eu acho que as coisas podem começar a complicar de novo. É só isso. O Gabriel quiser complementar mais alguma coisa? Só a fim de curiosidade mesmo, citar como é que é feita a conta de letalidade, né? A gente pega o número de casos total que a gente tem identificado e divide pelo número de óbitos. Então, a gente chega num percentual equivalente à letalidade. Certo? Só para aplicar isso aí. No próprio Brasil, dentro do próprio país, a letalidade varia de acordo com o estado, né? A gente tem uma letalidade de 4,4% ali para São Paulo, mas a gente sabe que tem alguns fatores que estão influenciando isso, como o próprio ministro da Saúde citou, que é a presença de um hospital que fazia atendimento geriátrico e acabou contaminado por Covid-19, os idosos que estavam lá dentro se contaminaram, então esse valor mudou. Quando a gente olha sob uma macro perspectiva, ou seja, observa outros países também, a gente pega alguns países que testaram muito, como a Alemanha, como a Coreia do Sul, entre outros, e compara, a gente descobre que a letalidade do vírus está ali entre 1% e 2%, certo? Mas existem alguns outros países que têm variáveis que afetam a letalidade dele, como, por exemplo, subnotificação, a ausência de um sistema de saúde robusto, entre outros que podem fazer isso aí variar. De fato, a gente só vai saber qual é a real letalidade desse vírus, talvez com a meta-análise, que é um estudo que reúne diversos resultados ao longo de um período em diversas partes do mundo e faz um compilado disso daqui a algum tempo, talvez um ano ou mais. Eu não sei dizer exatamente para vocês aí. Mas é exatamente o que a Raoni disse, né? A importância do isolamento, da quarentena, é justamente para a gente não saturar os nossos sistemas de saúde e não sofrer com a ausência de leitos ou com a ausência de outros recursos que poderiam atender pessoas que estão sofrendo acidentes, que estão sofrendo de outras doenças aí que precisam dos hospitais. Se não houver a quarentena, os hospitais lotam e pessoas que poderiam estar sendo salvas com outros tipos de enfermidade vão acabar morrendo. É simples assim. Só isso mesmo. Perfeito. E acho que tem uma informação também importante, né, que o dado que nos chega dos testes no Brasil é que o governo federal tem 54 mil testes atualmente para uma população de mais de 200 milhões, né? Então, a gente deve estar vivenciando um caso de grave subnotificação desses casos, inclusive desses óbitos, né? Então, é uma questão grave nós não estarmos aprendendo, talvez, por exemplo, o exemplo da Coreia do Sul, né? Mas eu vou passar a palavra, então, para o Renato, que vai fazer a primeira questão, vai colocar o primeiro tema em debate para a gente prosseguir o papo. Renato, está nos ouvindo? Estou sim, boa noite, espero que estejam me ouvindo bem. Boa noite a Raoni, ao Gabriel e a todos que estejam nos acompanhando ao vivo e um salve para quem eventualmente venha nos acompanhar através da gravação. Eu sou estudante de jornalismo e também chefe de cozinha vegetariano, né? E tem me causado muito interesse o tema do Covid, principalmente no que se refere à sua origem, né? Tenho lido alguns cientistas dizendo da importância de se encontrar a origem, não só localizar a origem, mas também encontrar o hospedeiro desse vírus, né? Por conta justamente que isso facilitaria no combate à epidemia, né? Circunscrevendo os animais que sejam hospedeiros dessa doença. Então, eu pesquisei muito em torno do conceito de zoonose, né? Que além de vírus, outros tipos de micro-organismos que sejam hospedados por animais. Então, considerando que nenhum estudo seja conclusivo quanto à origem genética precisa da doença, sendo que não se encontrou uma variedade 100% idêntica à causadora da Covid-19,
muito ainda se especula sobre a origem do coronavírus. Primeiro, se disse que o animal hospedeiro seria as cobras, né, que estavam sendo vendidas lá no mercado de frutos do mar de Wuhan, né. Depois se especulou com os morcegos e também com o pangolim, que é um animal que se enrola, assim como os tatus, né, encouraçado. E realmente o pangolim parece apresentar coronavírus muito próximos ao SARS-CoV-2. A verdade é que todos esses animais possuem diferentes tipos de coronavírus, né? Inclusive a SARS de 2003 ou 2009, se não me engano, ela estava em morcegos, né? Então, por isso se especulou em torno desses animais. A revista Nature atestou a origem biológica, né? Essa classificação como zoonose, justamente, mas sem apontar definitivamente, porque parece que o pangolim ele tem ali um sequenciamento genético 92%, 95% similar. A gente sabe que a mutabilidade do vírus é muito grande. De qualquer maneira, parece haver a necessidade de um animal intermediário, né? Porque realmente o consumo desses animais exóticos, eles podem estar intermediado por um outro animal também, né? Considerando essa imensa capacidade de mutação, qual seria o caminho provável da contaminação que terminou sendo de humano a humano, mas que tem essa origem como zoonose? Queria perguntar. Eu acho que a gente precisa começar explicando para o público geral aí o que diabos é um vírus, né? Porque, assim, eu imagino que boa parte da população não tem ideia do que isso seja, eles pensam que é só algo invisível, algo muito pequeno que causa doenças a eles. Aí depois a gente pode, sim, seguir diretamente para o objetivo da pergunta. Assim, sem querer dar uma aula aqui de forma mais objetiva, vírus são micropartículas, né, feitas quase exclusivamente de proteína, com um pouquinho de lipídio, e eles apresentam um material genético próprio, pode ser RNA, DNA, ou ambos, né, no caso de um grupo de vírus conhecido como citomegalovírus, e eles precisam obrigatoriamente de células de um ser vivo para eles poderem se multiplicar. Sem células, eles não conseguem se multiplicar, porque eles não têm todo o aparato celular ou metabólico. Ou seja, vírus não são feitos de células como nós, seres humanos, e outros seres vivos são. Então, assim, inclusive dentro da ciência existe uma discussão muito ampla que aponta os vírus como algo que não como um grupo fora dos seres vivos. Muitos cientistas não consideram vírus como seres vivos. Ok? No caso do SARS-CoV-2, que é o vírus, o novo coronavírus, né, o nome correto do novo coronavírus que causa a Covid-19, ele é um vírus da família coronavírus, ou seja, existe uma família de vírus muito grande, diversas espécies dentro desse grupo, e ele pertence a um outro subgrupo dos coronavírus que chama beta-coronavírus. Esse grupo dos beta-coronavírus tem uma capacidade de mutabilidade, de mutação genética muito grande, ou seja, eles mudam demais com o passar do tempo, né? No caso dessa semelhança com os morcegos, você citou um dos casos como morcego, se não me engano, acho que os morcegos vieram antes, inclusive a hipótese dos morcegos veio antes, inclusive, que a das serpentes, que pode ter havido uma mutação do morcego, do vírus que habitava o morcego, do vírus que estava presente no morcego, para um outro animal intermediário. Aí, no caso, ele perdeu a semelhança concreta, a semelhança total de 100%, né, durante essa mutação, quando ele passou para outro animal intermediário e depois passou, talvez, para o ser humano diretamente. Mas, no meio desse caminho aí, a gente não pode deixar de falar, claro, das serpentes e dos pangolins. Eu acho que a Rawane tem algo para complementar a respeito disso aí. Acho que o Renato deu um resumo geral de quais são as principais teses para tentar descobrir de onde vem essa contaminação. As principais hipóteses, né, que os cientistas assim, começaram a trabalhar e ainda estão trabalhando, principalmente porque os primeiros casos, né, de acordo com o governo chinês lá, ele foi no mercado de frutos do mar em Wuhan, na China.
E lá é um mercado onde as pessoas têm muito contato direto com animais exóticos. É uma feira lá que vende morcegos, ratos, vende serpentes, então vários animais. E como os primeiros casos surgiram lá, então eles quiseram pesquisar, então, algum dos bichos, né, algum desses animais que eles vendiam lá para tentar entender, então, será que esse bicho tem uma variante que poderia ter, né, um vírus aí, que poderia ter contaminado os humanos? E aí veio logo que eles se pensaram, né, eles pensaram nos morcegos, porque eles são fontes, eles têm vários desses coronavírus, então, e viram que eles têm coronavírus que tem uma semelhança grande com esses vírus que contaminaram os humanos. Só que a grande questão, como essa semelhança ela é grande, mas ela não é total, eles pensaram que podia ter, então, um animal aí, que foi um hospedeiro intermediário. E aí, primeiramente, eles pensaram, sim, que poderiam ser serpentes, mas um artigo levantou essa questão, mas ele não fez nenhum tipo assim, ele não sequenciou o genoma do vírus, e então um outro artigo, ele derrubou essa hipótese das serpentes, porque não se conhece muito do material, do genoma dos vírus dessas serpentes. Então, se a gente não conhece, a gente não pode comparar. E aí veio esse estudo, então, da Nature, comparando, que sequenciou. Primeiro, teve um estudo, na verdade, que pegou carnes de pangolins que tinham sido provenientes de tráfico, né? A polícia tinha apreendido aí algumas carnes, porque esses animais, eles são ameaçados de extinção. Só que o pessoal, eles utilizam as escamas deles como medicina chinesa lá. Então, na verdade, ele é contrabandeado lá. E aí, esses pesquisadores solicitaram, né, essas carnes congeladas aí, desses pangolins, para esses órgãos que tinham apreendido, e pegaram também em outros locais, e foram estudar para ver se os coronavírus desses pangolins, eles tinham uma semelhança, né, com o coronavírus que tinha infectado, que está nos humanos. E aí eles encontraram que nesses genomas, a semelhança do genoma dos pangolins com o genoma do coronavírus dos humanos é de 85,5% a 92,4%. E aí também, uma coisa que eles acharam que para eles, por isso que hoje o pangolim é indicado como esse hospedeiro intermediário, mesmo sem uma certeza absoluta, é porque ele também tem uma proteína na sua membrana, esse vírus, que é muito semelhante, tem uma similaridade muito grande com uma proteína da célula dos humanos, que é onde esse vírus poderia ter ligado ali e conseguido entrar na célula humana. Essa similaridade é de 97,4%. Então, dessa forma, ele, nesse momento, mesmo que... Mas o artigo, ele fala, a gente precisa de mais estudos, a gente precisa ver também pangolins selvagens, que não são esses que foram apreendidos por contrabando, também sequenciar os genomas deles para entender, e para realmente a gente ter uma certeza, mas a gente tem aqui uma probabilidade muito grande. Então, sempre considerando a ciência e a metodologia rigorosa que é seguida, essas são as principais hipóteses, assim, mas realmente a gente não tem uma certeza, mesmo sendo muito importante nesse momento a gente descobrir de onde veio, né, de onde surgiu. Você quer falar mais alguma coisa, Gabriel? Não, também tá ok, você complementou bem aí a resposta. Bom, o André mandou uma pergunta aqui via chat, eu acho que é pertinente ao momento, que se ele mandou agora, provavelmente tem a ver com essa pergunta que a gente está abordando. Ele pede para que vocês comentem a diferença da reprodução entre bactéria e vírus. Ele coloca, uma bactéria vira 2, 4, 8, etc. Mas o vírus, que é vira milhares no processo de infecção da célula. Certo. Então, isso aí entra um pouquinho na parte de citologia, que é o estudo da célula, né?
As bactérias, protozoários no geral, são unicelulares, ou seja, elas apresentam uma única célula. E boa parte delas se divide por divisão, elas vão se dividindo e se multiplicando. Então, uma se torna duas, duas se tornam quatro, quatro se tornam 8 e assim por diante. E existe um tempo para que elas possam realizar essa tarefa, porque elas precisam realizar o metabolismo, ou seja, precisam de energia e precisam de matéria-prima para poder se multiplicar e crescer. Já o vírus não. Como eu havia mencionado na segunda resposta a vocês aí, o vírus ele precisa do aparato celular de outro ser vivo para ele poder se multiplicar. Inclusive, existem vírus que se multiplicam em bactérias, que atacam bactérias, né? Como é que funciona isso? O vírus vai lá, se acopla a uma célula, cada tipo de vírus tem uma célula favorita, uma célula principal que ele afeta, ele coloca o material genético dele ali, e a célula, em vez de produzir outra célula, ela vai pegar ali aquele material genético como se fosse dela, em síntese, produzir outros vírus. Só que, em vez de produzir 1, 2 vírus, ela produz milhares de vírus. No caso do novo coronavírus, a gente tem ali, em pouco tempo, mais de 100 mil vírus sendo produzidos nas células da garganta e em outras células do pulmão. Então, a velocidade com que os vírus se reproduzem é absurdamente maior do que a velocidade com que as bactérias se reproduzem, certo? E o fato de ser um vírus transmissível pelo ar, por gotículas oronasais, né, de saliva e catarro, a transmissão dele se torna ainda mais exponencial, ela afeta um número maior de pessoas por conta disso. Então, ali, a cada hora você está produzindo centenas de milhares de vírus e você está colocando aquilo para fora com a tua respiração, com a tosse, com o espirro, levando a mão à boca, passando num objeto, segurando num corrimão e assim por diante. É um pouco difícil imaginar esses números ou ter essa percepção, é compreensível isso, porque a gente não enxerga, entendeu? As únicas formas da gente enxergar isso são com microscópios, são com aparatos exclusivos para a gente fazer esse tipo de coisa. Então, por isso que existe uma diferença muito grande na replicação de bactérias e na replicação de vírus, certo? Esse vírus, para vocês... só um outro comentário aqui. Quando a gente teve a gripe suína esses tempos atrás, o vírus demorou mais ou menos 1 ano e meio para dar a volta ao mundo. Já o SARS-CoV-2, ele levou cerca de 4 meses, então... dá para notar a velocidade com que esse vírus se reproduz, com que ele infecta outras pessoas e com que ele se dissemina pelo mundo, com que ele se espalha, né? Só ter te interrompido, Renato. Não, que é isso. É só para reforçar que a pergunta é enviada pelo Bruno Padilha, que está nos acompanhando pelo YouTube, e que o André nos enviou aqui pelo chat. Abraço, Bruno. Gostaria de comentar? Não, tranquilo. O Gabriel falou tudo aí. Eduardo, você quer seguir com as perguntas? Bom, gente, vamos lá continuar então. O Renato mencionou essa questão de nós procurarmos as causas originais, né, da pandemia, e aí eu queria questionar vocês no seguinte sentido, né? Nos últimos anos, alguns antropólogos, cientistas, estão propondo que as ações humanas aqui no planeta Terra fizeram que a gente, como força coletiva, né, a humanidade, seus mais de 7 bilhões de pessoas unidas teriam feito o planeta entrar na era chamada antropoceno. Então, a humanidade hoje seria causadora de mudanças climáticas, né, do efeito estufa. E o meu questionamento é se a humanidade nesse planeta pode ser considerada como corresponsável por essa própria tragédia que está acometendo a nossa população, porque a destruição dos habitats naturais de outras espécies, né? A tirania especista, que significa que o ser humano impõe a outras espécies um destino de ser criada em confinamento para virar comida. A questão do uso intensivo de agrotóxicos, de monoculturas, a destruição de florestas tropicais, a queda na biodiversidade geral do planeta, as extinções em massa. Ou seja, toda a problemática da devastação ecológica e ambiental, vocês consideram que isso também ocasiona o espalhamento das pandemias? De certo modo, essa pandemia ela é um sintoma mórbido do quanto o ser humano está lidando mal com as suas responsabilidades ecológicas, né? Como que vocês responderiam a essa hipótese
né, de que a pandemia é uma espécie de sintoma daquilo que a humanidade no antropoceno está fazendo com o planeta, né? Eu queria só colocar a pergunta que vai no mesmo sentido, eu acho que já pode ser respondida em conjunto também, que se levantou a Larissa Miesborn Bombardi, né, uma professora da USP, do Departamento de Geografia. Ela citou um estudo essa semana passada na Rede Brasil Atual, né, que é uma cadeia de jornalismo aqui de São Paulo. Ela citou um estudo de 2016 que é de um biólogo estadunidense chamado Rob Wallace, chamado Grandes Fazendas Produzem Grandes Gripes, né? Esse estudo aponta uma relação entre a pandemia, né, outras pandemias, e eventualmente essa, e o modelo agroindustrial de pecuária suína, especificamente. A hipótese de 2016, né, é que morcegos alojados em grandes granjas possam ter contaminado suínos, que, por sua vez, possuem grande similaridade genética com seres humanos, o que facilitaria a transmissibilidade, que é a questão de haver um segundo animal como intermediário, né? Justamente por conta do maior contato do ser humano com esses animais. Bom, então, nesse mesmo sentido, se essa tese é viável e se a questão da interferência humana pode ter interferido, pode ter levado à pandemia da Covid-19. Acho que para ficar melhor a organização das respostas que a gente vai dar para vocês aí, seria interessante que a sua pergunta fosse respondida primeiro. E depois a pergunta do Carli. A Rawane, você tem algo a acrescentar aí sobre essa parte do estudo do... Rob Wallace, Renato? Rob Wallace, Sim, então, essa tese, né, em que diz aí que será que esses suínos foram contaminados e assim passaram para os humanos? Ela não explica, né? Assim como a gente levantou as hipóteses na primeira questão lá, sobre as principais hipóteses para explicar de onde veio, né, essa transmissão aí, de como que esse vírus, né, conseguiu entrar nos seres humanos, essa hipótese ela não explica, né, nesse contexto dessa pandemia. Mas ela é uma questão muito importante para se discutir, porque em 2018 saiu um artigo do Weng et al. 2018. Ele é um pesquisador que ele virologista, e ele já tinha alertado a OMS na época sobre uma provável surgimento de uma epidemia ou de uma pandemia. E lá no artigo ele fala que essa pandemia ela poderia até ser pior, né, como ele descreve lá, essa pandemia dele poderia até ser pior que a gente está vivendo agora. E muito do que ele discute é essa questão desses, né, quando a gente tem esses modelos agroindustriais, o que a gente tem é uma quantidade de animais ali, suínos, aves, muito aglomerados, e a gente sabe que esses animais eles podem ter vírus ali que estão sofrendo mutações. E aí essa mutação pode ser algum vírus que possa infectar algum humano, né? Infectar o humano. E como esses animais estão muito próximos um do outro ali, fica muito mais fácil desses vírus serem transmitidos entre eles e deles para os humanos, principalmente a partir de como que vai ser manuseado, porque sempre vai ter pessoas com contato com esses animais. Então, a partir de como que vai ser esse manuseamento, esse cuidado, a gente pode entrar, então, em contato com esses bichos, que estão ali com vários vírus, que muitas vezes não são conhecidos por nós, e aí que traz essa preocupação. Então, esse tipo de modelo agroindustrial, hoje em dia, já tem vários artigos que se preocupam, porque a gente até teve exemplos aí, né, da gripe aviária, que surgiu de pássaros, da gripe suína, que surgiu de suínos. Então, já tem, por a gente conhecer na história que já surgiu, né, epidemias do contato, né, desses bichos com os humanos, esses autores, esses pesquisadores, eles têm se preocupado bastante com isso, com essa provável surgimento de epidemias e pandemias futuras aí.
mas ela não se aplicaria a este caso porque não houve o levantamento genético de eventuais vírus aí, né, nessa população de suínos. Sim, nesse não, sentido. nesse sentido, né? Porque os cientistas se voltaram muito para aquelas teses que a gente falou lá, porque como surgiu no mercado, vamos ver os animais que tem aqui no mercado, porque foi o contato direto, foram as primeiras doenças apareceram aqui. E aí, como esses suínos, eles ainda não pesquisaram, não realmente foi lá e ver se eles têm coronavírus, são muito semelhantes aos que estão nos humanos, nesse momento, até agora, cientificamente, essa tese não se aplica. Você quer falar alguma coisa? Não, acho que você foi muito cirúrgica nisso aí, você explicou muito bem essa questão relacionada aos suínos e outros animais de granja, né? Eu só quero complementar agora em relação à pergunta que o Carli fez, que ele fez antes dessa pergunta do Renato, né? Que era em relação ao efeito estufa, da relação dos impactos causados pelo homem. Então, esse é um tema muito complexo, porque a gente precisa definir todos esses eventos que acontecem, que ocorrem na natureza, como impacto ambiental. Para a gente compreender o que é impacto ambiental, a gente precisa saber o que é meio ambiente. Então, a grande questão aqui para a gente começar a responder disso é definindo meio ambiente. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, o ser humano é uma parte integrante do meio ambiente. O meio ambiente é composto por 3 partes. O meio físico, no caso seria relevo, hidrografia, entre outras características físicas. O meio biótico, que inclui todos os seres vivos, fauna, flora e etc. E o meio socioeconômico, que está ali, que inclui todas as variáveis relativas ao ser humano. A gente coloca aí dentro economia, a gente coloca aí sociedade, a gente coloca cultura, entre outros. Acontece o seguinte: impacto ambiental é o resultado de toda e qualquer influência do ser humano na natureza. Existem impactos ambientais bons e existem ruins. Sim, eu sei que parece estranho, mas realmente existem impactos ambientais bons. Eu acho que seria tema para uma outra conversa, porque é um assunto bem longo. Mas, enfim, voltando para o cerne da resposta aqui, dentre todas essas hipóteses que o Carli levantou, acho que uma das que é mais pertinentes para a discussão no momento seria do desmatamento, né, de ocupação de áreas naturais, porque quando o ser humano expande, seja para moradia, seja para alimentação, subsistência, ele acaba entrando em contato com populações de animais silvestres, as quais ele não tinha contato antes. Qual é o problema disso? O problema disso é que existem micro-organismos que infectam essas populações de animais silvestres que estão em áreas isoladas, que nunca tiveram contato com o ser humano. E pode ser que em um primeiro contato ou em outro contato com o ser humano, esses patógenos, né, vírus, bactérias, entre outros, sofram a mutação e passem a infectar seres humanos. Como a gente nunca lidou com isso antes na história, então a probabilidade de que seres humanos não tenham resistência a isso, não tenham anticorpos a isso, é muito grande. Inclusive, já tem algumas, acho que um pouco mais de uma década, que eles levantam a hipótese de que o consumo de carne de animais silvestres, o contato com animais silvestres é uma bomba relógio. Existem estudos, inclusive, chineses, porque eles sabem que em um momento ou outro, mais cedo ou mais tarde, o ser humano vai entrar em contato com um patógeno que vai infectar ele e que ele não vai ter resistência. Então, esse que é o grande problema. Como que a gente pode evitar isso? Como que a gente pode lidar com isso? Vamos pegar um pouquinho aí a alçada das grandes corporações, né, tratar a respeito delas, porque quanto maior o tipo de empreendimento, quanto maior a demanda, geralmente maior o impacto ambiental, certo? O que é feito para evitar esse impacto ambiental? Bom, a gente trabalha com medidas de gestão ambiental e a gente trabalha com medidas de licenciamento ambiental. Esses 2 tipos de estudo, de práticas e de procedimentos, eles vão apresentar para a gente medidas mitigadoras, ou seja, que vão diminuir o impacto, ou medidas preventivas, que vão servir para prevenir, para evitar que aquilo aconteça. Na maioria das vezes são mitigadoras porque não tem como evitar um impacto, certo? Então, quando a gente trata, por exemplo, de uma granja de porcos, não é o caso da pandemia atual, vamos deixar isso bem claro. Não é o caso, mas se fosse o caso, se fosse em outro momento, se a gente estivesse tratando de outra pandemia, essas empresas teriam que apresentar um plano de contingência, teriam que apresentar um estudo de impacto ambiental e teriam que apresentar medidas mitigadoras, medidas de higiene, medidas sanitárias para poder evitar o contágio por patógenos ou coisa do tipo. Por exemplo, se você tiver uma granja ali onde morcegos podem entrar por cima e passar a noite ali, provavelmente esses animais vão defecar e vai contaminar os animais de granja que estão ali embaixo, e isso pode levar a algum tipo de doença.
Querem um outro exemplo disso? A gente pode citar a doença da vaca louca. Por que a doença da vaca louca existe? Porque eles alimentaram animais de granjas com a própria proteína dos animais. Isso levou ao surgimento de uma partícula semelhante ao vírus, mas que não é o vírus, que é chamada de prion, e esse prion afeta o cérebro dos seres vivos que se alimentam dele. Ou seja, você comeu a carne infectada, você foi contaminado por isso. Então, assim, considerando que são organismos, eu não posso dizer isso, mas considerando que são patógenos muito simples e que estão sujeitos a mutação, todo cuidado é pouco, né? Agora, no que remete às mudanças climáticas, aquecimento global e todos esses desastres climáticos que a gente tem visto ao redor do mundo aí, a gente é culpado, sim, a longo prazo. Claro. Existe a questão de que o mundo passa por ciclos de aquecimento e resfriamento, mas o impacto ambiental que a gente tem causado no mundo agora, no momento, ele acelera esses ciclos, ele torna esses ciclos mais rápidos, e esses ciclos, essas mudanças climáticas no geral, podem levar ao aparecimento de outros patógenos, ou podem ser propícias ao aparecimento e à disseminação, multiplicação deles. Por exemplo, pode haver algum tipo de bactéria que contamina mais pela água, e uma grande inundação, uma grande chuva pode fazer com que esse patógeno se espalhe, contamine várias pessoas. Pode ter um tipo de vírus que tem mais resistência, menos resistência a frio e mais a calor, e por um acaso o clima muda, fica mais quente e o vírus se transmite mais. Então, eu acho que, assim, de uma forma, de uma perspectiva macro, é isso. Sim, afeta, mas depende e a gente precisa tomar cuidado para que esse tipo de coisa não aconteça, já que é fácil de acontecer. Você tem algum adendo, Raoni? Não, tranquilo, acho que você complementou bem aí. Eu queria aproveitar algo que você falou, Gabriel. Em algum momento da sua fala, você mencionou a questão das megacorporações capitalistas, Sim. né? E nesse debate da pandemia, nós ouvimos muitas vezes a questão das mutações, né? Ou seja, como que esse vírus poderia sofrer mutações, né? Como que versões mais letais dele poderiam surgir a partir de mutações. E aí o meu questionamento é o seguinte, né? Nesses últimos anos, a gente tem ouvido muita discussão sobre as mutações genéticas que a humanidade impõe, né? Os organismos geneticamente modificados, as sementes transgênicas, os clones, né? Acho que nós todos vimos a época da ovelha Dolly, né? E então, hoje, muitas vozes críticas, né? Eu cito, por exemplo, a Isabel Stengers, né? Filósofa da ciência, aqui no livro No Tempo das Catástrofes. Ela fala de que grandes empresas como a Monsanto, né? A Monsanto que fundiu com a Bayer, elas são empresas que elas fazem o argumento de que elas devem ter a liberdade de empreender, de levar o desenvolvimento, né, de levar a modernização para o campo, mas, ao mesmo tempo, elas tratam o meio ambiente como se elas tivessem o direito à plena irresponsabilidade. Ou seja, elas tratam qualquer catástrofe socioambiental que elas acarretam como se fosse, assim, uma externalidade, né? E ainda, além disso, elas defendem o seu direito de propriedade intelectual e de patente sobre esses organismos geneticamente modificados e sobre essas sementes transgênicas e tudo mais. Então, o meu questionamento é a respeito dessas megacorporações capitalistas nessa área agroindustrial, agroalimentares. Vocês consideram que elas têm alguma espécie de culpa no cartório nesse atual cenário da pandemia? Tanto porque elas auxiliam na devastação da biodiversidade, né? Nessa questão da invasão humana de habitats que antes eram de outras espécies, e, além do mais, sob a hegemonia neoliberal, é como se elas tivessem uma espécie de direito de responsabilidade garantido pelos estados, né? Então, como que vocês avaliam a questão dessas megacorporações na era das mutações genéticas, né? Gabriel ou Raoni? Então, eu acho que eu baseio muito minha resposta dessa questão que você falou, principalmente considerando, né, essas indústrias agroalimentares aí, no que eu tinha falado antes, assim. É muito difícil a gente, por exemplo, as mutações genéticas aí, né, agrotóxicos, essas coisas, a gente não sabe muito bem, sementes transgênicas, a gente não sabe muito bem, a longo prazo, como elas vão afetar o humano, assim.
humano pontualmente, né? A gente sabe de todas as devastações, de desmatamento, né, da monocultura, que prejudica muito o meio ambiente, assim. Mas no atual, tipo assim, né, no atual cenário pandêmico, eu não vejo. Eu volto muito naquela questão que eu já tinha falado, assim. Eu ainda estou muito voltada ao que a ciência está mostrando até agora, assim, de onde surgiu. Mas eu acho que é muito importante a gente sempre discutir isso. As mutações, como que essas megacorporações têm influenciado aí na natureza, e muitas vezes elas fazem com que surjam catástrofes aí, desmatamento, e outras coisas muito maiores, e elas não são responsabilizadas, né? E o meio ambiente, ele fica ali totalmente atingido e modificado por elas. E então, assim, eu acho que é importante da gente discutir, principalmente nessa era que a gente chama de antropocena, que a gente quer entender, né, como os humanos têm influenciado aí e o que isso vai acarretar para as futuras gerações, para mudanças climáticas, para as espécies, para a resposta das espécies. Mas eu não vejo assim como eles tendo culpa no cartório, no atual cenário pandêmico, porque eu vejo que o surgimento foi diferente, sabe? Mas eu acho que é muito importante a gente discutir essas questões. Concordo plenamente. Sem nada a acrescentar. Bacana. Renato, quer colocar mais um tema? Sim. Acontece que outra revista de divulgação científica, né, a Science Mag, né, ou simplesmente Science, ela coloca que dos 41 pacientes que deram entrada no hospital de Wuhan, no primeiro momento, apenas 27 tiveram, vamos dizer, um contato com o mercado de frutos do mar. Então, nesse sentido, eles fizeram um mapeamento epidemiológico, né? E por isso chegaram a essa conclusão. Eu queria saber a relação entre a ciência e a moderação de conclusões, né? No sentido assim, porque realmente, mesmo que tenha se dado o início e a origem da epidemia na China, quem seria responsável por uma pandemia? E como a ciência pode moderar esse movimento xenófobo que ocorre, infelizmente, no Brasil e no Ocidente em geral, né? Essa espécie de moderação ética e também eventuais desagravos diplomáticos, questões jurídicas em caso de pandemia, em que estados entrem em conflito, como a gente tem visto ultimamente, por conta de uma responsabilização que, ainda que seja relativamente compreensível, não tem seus limites, né? E quais seriam esses limites? Certo. Eu acho que esse tema que você citou é muito interessante e um tanto quanto complexo, né? No que remete aos principais culpados por uma pandemia, é muito difícil de rastrear isso porque são diversas variáveis. A gente pode ter aí o próprio sistema logístico de um país como uma das variáveis que influenciam e facilitam o surgimento e espalhamento aí da pandemia, por exemplo, voos, trens, barcos, etc. Mas, seguindo para o segundo tema que você levantou, a respeito da informação, das conclusões precipitadas, do papel da ciência nisso, em verificar essas informações, em ver isso adiante, eu acho que a gente cai num tema muito comentado ultimamente, eu acho que nos últimos 3 anos, que são as famosas fake news, né, que vem dos negacionistas aí. Então, a ciência tem muitos papéis, uma quantidade de papéis muito grandes nessa alçada. Mas eu acho que o principal papel da ciência é encontrar quais que são as variáveis que mais motivam isso, que mais motivam o acontecimento disso. No caso, eu me refiro às informações incorretas, às conclusões precipitadas, entre outros tipos de coisa, né? Quando a gente fala disso, a ciência, ela tem 2 principais hipóteses para poder explicar isso. São 2 teorias cognitivas. A primeira delas é chamada de viés cognitivo, uma teoria que tem mais ou menos uns 25, 30 anos, ela já tem sido estudada
um bom tempo e aplicada e verificada em várias áreas diferentes. E a segunda é a dissonância cognitiva, que surgiu tem um pouco menos de tempo, não tenho certeza da idade correta dela, que também fala a respeito disso. O que é o viés cognitivo? O viés cognitivo é um vício lógico por conta de uma experiência que você tem. É uma resposta automatizada do seu cérebro para uma questão que você precisa responder rápido ou para a qual você não tem energia para responder. É uma condição a qual todo ser humano está sujeito. Todo mundo passa por isso. É normal, mas que acaba trazendo alguns problemas. Eu acredito que a melhor forma de explicar isso para vocês, de dar um exemplo, é a forma prática. Eu vou propor para o público geral aí, que vocês preparem um pedaço de papel para o pessoal que está aqui no Meet, que posiciona o cursor do mouse ali em cima do chat, no canto direito aqui. Deixem preparados para vocês digitarem uma coisa. E eu vou contar para vocês, eu vou narrar um cenário e vou fazer uma pergunta. E eu quero que vocês respondam rapidamente essa pergunta. Eu quero que respondam o mais rápido possível. Quanto mais rápido, melhor. Certo? Vamos supor que você, que está aí me ouvindo agora, quer comprar um taco de beisebol e uma bola de beisebol. Você vai na loja mais próxima, a Centauro da Vida, ou qualquer outra loja que tiver ao seu alcance, e sai de lá com o taco de beisebol e com a bola de beisebol que você queria comprar. Juntos, o taco de beisebol e a bola de beisebol custaram R$1,10. R$1,10. Sabendo que o taco de beisebol, agora vem a pergunta, sabendo que o taco de beisebol custou R$1 a mais que a bola, quanto custou a bola? Respondam rápido, não pensem. Ok, vou dar mais 5, 4, 3, 2, 1. Para quem imaginou 10 centavos, 10 centavos é a resposta automática. Se a bola tivesse custado 10 centavos e o taco realmente é R$1 mais caro que ela, então o taco em si teria custado R$1,10 e junto com a bola eles teriam totalizado R$1,20. Então essa seria uma resposta automática que a gente dá por causa de um contexto baseado no preço desses dois, né? Ou seja, no final das contas, a bola custa apenas 5 centavos e o taco custou R$1,05. Qual que é a relação disso com as notícias falsas hoje em dia? Entra aí nesse quesito a disponibilidade de informação, a facilidade que a gente tem hoje em dia para compartilhar e para receber informações. A maioria das pessoas lê uma manchete da matéria, uma manchete de uma postagem, alguma coisa assim, um pensamento básico, e seja pelo momento, seja pelo organismo da pessoa, pelo contexto ou pela experiência dela, ela simplesmente compartilha aquilo sem ler e a informação passa para frente, e ela grava aquela informação como se fosse real e passa ela para frente como se fosse real. Ok, agora a gente vai deixar o viés cognitivo aqui de lado e a gente vai pegar e falar um pouquinho a respeito da dissonância cognitiva, que é a outra teoria cognitiva que complementa o viés cognitivo nisso. A dissonância cognitiva, vou falar de uma forma bem resumida, é o desconforto que a gente sente quando a gente é confrontado por uma informação que vai contra as nossas opiniões, crenças e hábitos. Sempre que a gente recebe uma informação que critica a gente, ou que a gente sabe que nesse conflito de informações a gente está errado, a gente se sente muito desconfortável com isso. Isso também é natural de todo ser humano. Acontece o seguinte, que existem 3 reações possíveis para isso quando a pessoa abraça essa dissonância cognitiva. A primeira delas é ignorar. A pessoa finge que não viu aquilo, mesmo que ela saiba que é verdade, que ela está errada, que aquilo é um problema, que aquilo não é verdade, ela ignora porque aquilo vai contra uma crença, uma opinião ou um hábito dela. Então ela deixa aquilo de lado, porque está incomodando ela. A segunda possibilidade que tem é a pessoa esquecer. É incrível isso. O cérebro vai lá e apaga a informação dela. Ela não vai lembrar daquilo facilmente, ela não consegue lembrar daquilo porque aquilo é desagradável para ela. É um método de memória seletiva. E no terceiro caso, ele busca embasamento, ele busca reforçar que ele está certo, mesmo sabendo que ele está errado. Então ele vai lá, tendenciosamente no Google, e coloca lá uma busca para alguma informação que vá de acordo com o que ele está falando, só para falar, fulano disse que eu estou certo, então eu estou certo mesmo. Entendeu? Então ele realiza, ele tem alguma atitude tendenciosa para reforçar que ele está certo, para ele não se sentir mal com aquilo. Entendeu? E juntando essas duas coisas, ou seja, a automatização do pensamento lógico e o desconforto que a gente tem ao ser confrontado por uma informação, por um fato que vai de contra aquilo
que o nosso contexto vai de conta com aquilo que monta a nossa personalidade, a gente pode afirmar que essas não são as únicas, mas são duas variáveis muito pesadas no que conta a respeito dessa teoria negacionista, dessa disseminação de informações falsas e do grande inimigo da ciência nesse momento, certo? Então, assim, alguns artigos recentes, vocês podem procurar no Web of Science, vocês podem procurar no Google Scholar, fazer uma busca booleana, juntando aí viés cognitivo, dissonância cognitiva, vocês vão encontrar alguns estudos, dentre eles, eu acho que um estudo recente de 2016, que chegou à conclusão de que as pessoas acreditam naquilo que elas querem acreditar, independente dos fatos que as confrontam. Certo? Então, isso aí é um grande desafio que a ciência tem. A ciência teve o papel de identificar isso aí, por exemplo. Cientistas chegaram à conclusão de que é isso que acontece e por isso que as pessoas acreditam nisso e isso vai para frente. Gabriel, mas qual que é a relação disso com a pandemia? Vamos supor que tem alguém que tem um poder muito grande nas mãos e essa pessoa acredita em teorias da conspiração e notícias falsas desse jeito e que ela utilize esse tipo de informação para tomar decisões importantes para o público. Se ela acredita nesse tipo de informação, por exemplo, uma informação negacionista que nega a existência do vírus ou que nega a existência de um patógeno ou da pandemia, ele pode acabar expondo uma quantidade muito grande de pessoas a isso, certo? Aí entra uma outra questão em cima disso aí. A ciência sozinha, ela traz o conhecimento, ela traz a informação, mas ela não ensina a pessoa a utilizar a informação. Ela não traz a moral para a pessoa pegar aquela informação e aplicar. Então entra aí outras áreas também, né? Outras áreas lógicas, no caso filosofia, entre várias outras, que vão ensinar a pessoa a utilizar aquele nível de conhecimento. Então, ciência é importante, muito demais, é muito importante se basear nisso, mas também é importante olhar para os lados e abraçar outros tipos de informação, outros tipos de hábito, outras ciências, né, no caso, outras áreas que podem nos ensinar a mexer com isso aí. Um exemplo interessante disso, você falou de xenofobia e racismo, né? Vamos pegar essa informação aí de que o vírus é transmitido pelo morcego. Cerca de 3 meses atrás, circulou nas redes sociais aí um vídeo ou imagens que mostravam uma pessoa de feições orientais que estava consumindo morcego, seja na sopa, seja frito ou qualquer coisa desse tipo. Geralmente, eu não vou falar todas as vezes, mas essa mensagem chegou para mim algumas vezes, inclusive, vinha acompanhada de uma legenda que dizia que aquela pessoa era chinesa e que aquilo era um hábito comum na China, certo? Então ele pegava uma meia-verdade, criava uma dissonância cognitiva, ou seja, uma sensação de mal-estar na pessoa, a pessoa pegava, por conta do viés cognitivo, pegava um pensamento automatizado, já sugerido naquele tópico, naquela legenda ali, entendeu? E abraçava aquilo ali e divulgava. Qual que é a questão? Por que essa informação era falsa, já que eu toquei nela aqui? Esse era um vídeo antigo, de 2016, de meados de 2016. Ele, na verdade, ocorreu na Tailândia, e era de uma mulher que visitava algumas ilhas, visitava alguns restaurantes para provar comidas exóticas, pratos exóticos. Isso não é comum na China. Acontece? Sim, em locais isolados, em locais, mas não é comum. Não é algo sequer bem visto lá e não é algo que se espalha pelo país todo, que tem uma quantidade tão grande, no caso de bilhões de pessoas vivendo ali, entendeu? E esse tipo de informação levou a preconceito, levou a xenofobia, levou a medo, levou as pessoas a caírem nessa questão de dissonância cognitiva, certo? Então, eu acredito que é uma combinação disso tudo aí. E a gente precisa prestar, sim, muita atenção, precisa encontrar as origens, precisa encontrar uma forma de combater isso, e precisa tomar muito cuidado para a gente não se envolver nisso de forma direta também. Queria comentar que o mercado, que a Rawane comentou que no mercado de Wuhan se venderia morcegos, mas eu acho que não procede essa informação. Se a Rawane tiver a fonte, puder compartilhar com a gente. Sim, a questão das serpentes, né, porque realmente é um gênero alimentar. Aqui coloca o Bruno Padilha, tem outra pergunta que vai um pouco nessa direção. Vou colocar aqui só para contemplar nossos espectadores, mas aí vocês podem responder de maneira lateral. A questão que ele coloca muita gente tem dito que a culpa é dessa cultura de comer animais silvestres que a China tem. Uma coisa que é pouco falada é que o governo detém o monopólio, né, da produção pecuária, o que leva os cidadãos a consumir ou se aproximar da fauna silvestre.
Se tratando, então, de uma questão mais política do que cultural, o que podemos tirar dessa lição para tomarmos cuidados aqui no Brasil? Essa é a pergunta do Bruno Padilha. É uma pergunta extremamente pertinente, muito interessante. A gente tem que levar claro as diferenças entre Brasil e China, mas eu acho que dá para ser aplicado aqui. Tem que haver na legislação algo que fiscalize e configure regras para isso. No caso, a gente já tem na legislação, inclusive, seja na ambiental ou seja na sanitária, né? Por exemplo, a caça de animais silvestres só é permitida para subsistência de populações que vivem em locais onde não tem acesso fácil ao tipo de alimentação que a gente tem na cidade, no centro político, no centro antrópico. Só que acontece o seguinte, a gente tem alguns casos parecidos no Brasil. É interessante até mencionar isso com tatu, né? Tatu é um tipo de caça, o pessoal caça e tudo mais, só que em determinado momento da nossa história, a gente transferiu para ele hanseníase e também transferimos para ele tuberculose. Então, e o tatu começou a transmitir entre si e ele começou a passar isso para a gente, entendeu? Então, é algo que pode acontecer, existe. Então, a lição que a gente pode tirar disso é que precisa haver regulamentação, precisa haver fiscalização e, acima de tudo, precisa haver educação. Educação científica pode levar as pessoas a evitar esse tipo de situação, entendeu? Porque uma coisa é você ter o preto no branco, no papel, a lei dizendo o que precisa ser feito. Outra coisa é você saber por que fazer. Por que eu não posso fazer isso? Porque eu posso pegar um tipo de doença, porque eu posso transmitir uma doença, porque eu posso fazer isso, que eu posso fazer aquilo, entendeu? Então, é muito importante prestar atenção nisso. Realmente, a gente já tem algumas leis a respeito disso. Você tinha falado a respeito disso, de leis, não foi, Renato? Seria a próxima pergunta, mas bem nesse sentido, né? Como a legislação brasileira trabalha a questão sanitária, né? Porque existem esses mercados molhados na Europa, nos Estados Unidos, né? No Brasil, que aquela coisa, por exemplo, você vai na feira, tá a galinha viva ali, porque seria mais fresca a carne, né? Então, assim, não é algo exclusivamente chinês, mas que é estrutural do carnismo, né, do consumo de carnes não só exóticas, mas também convencionais, que é o caso da gripe suína, da gripe aviária. Então, eu não entendo muito a respeito das medidas sanitárias. Eu sei que existe uma resolução mais ou menos de 2016, a RDC 2016, que é um procedimento operacional padrão que traz informações sobre sanitização de alimentos, transporte, armazenamento, higienização, entre outras coisas. E sei também que a Anvisa liberou alguma informação sobre isso tem mais ou menos uma semana, não tenho certeza direito, a respeito de de medidas para evitar a contaminação de alimentos pelo Covid-19. Eu não tenho mais informação que isso para poder te dar nesse quesito. Raoni, você está querendo falar algo, não tá? Acho que só voltando um pouco ao assunto lá dos chineses comerem, foi muito bom o Gabriel falar, e o Renato também, que não é só lá, né, na China que a gente tem esses mercados molhados, essa questão das feiras também sempre foi algo que eu pensei, assim, às vezes está o animal vivo, às vezes também tem aquelas bancas de carne, né, que vende lá, e você não sabe a providência daquilo, né, de onde ela veio, mas aí eu acho que entra mais uma vez a importância da ciência, né, há muito tempo, como eu já tinha falado, já tem muitos trabalhos, de tanto de chineses quanto de pessoas, né, de pesquisadores de outros lugares sem ser da China, que já apontam para a preocupação dos chineses, né, pesquisadores chineses apontam muito para esse mercado molhado lá da China, e os outros pesquisadores apontam para outros mercados, e apontam também para outras questões ambientais, né, de desmatamento, dessa proximidade com animais exóticos, e como isso é perigoso, e isso pode causar uma epidemia, uma pandemia, igual eu falei, né, tem um artigo aí de 2018, que eles entraram em contato com a OMS, falou, olha que a gente viu aqui que em morcegos, por exemplo, a gente encontrou uma quantidade de patógenos aqui que são que podem ter uma ligação com as células humanas, tem uma grande probabilidade, né, pelos testes que eles fizeram. Então, eu acho que há algum tempo isso já está sendo discutido, mas aí entra nessa questão também, né, o governo, eles não querem pensar nessas questões, eles muitas vezes não estão se importando com a população mais carente, né? E aí eu acho que nesse momento essa pandemia ela vem aí para nos ensinar, né, da forma mais dolorosa possível, que a gente realmente tem que mudar os nossos hábitos alimentares,
mudar nossa proximidade com espécies exóticas, pensar nessas populações mais carentes, que muitas vezes elas precisam caçar um animal, elas precisam mesmo comer o que está disponível aí na natureza para sobreviver. Então, eu acho que nesse momento é importante a gente discutir esses assuntos mesmo. Mas é uma questão que vem sendo discutida há muito tempo aí, por muitos pesquisadores, e acho que só agora mesmo alguma atitude vai ser retomada, né? Porque a gente está sentindo na pele aí uma consequência. Bacana, Renato, quer complementar? Não, eu gostaria de trazer um pouco da minha experiência como gastrônomo, né? Porque a gente lá tem, nos cursos técnicos de gastronomia, nós temos, em geral, uma matéria chamada Segurança e Higiene dos Alimentos. Então, muito me impressionou, eu me tornei vegetariano durante o curso de gastronomia. Não porque me deixei impressionar por nada, mas porque realmente, do ponto de vista da higiene, a preocupação é praticamente a carne, né? O que a gente chama de contaminação cruzada, que é quando a carne crua contamina qualquer utensílio ou qualquer outro alimento que vá ser consumido, né? Então, assim, se você perceber a preocupação com a higiene dos vegetais, é muito simples. Você faz uma solução com 1 litro de água e 1 gota de água sanitária, e você higieniza isso rapidamente. Você só submerge o vegetal, etc., e você pode trabalhar com ele cru ou cozido, né? Agora, na carne, você tem uma preocupação constante de não misturar tábuas, utensílios de carne crua com a carne cozida, né? Então, por exemplo, no churrasco, você tem o hábito de temperar a carne e depois, numa tábua, por exemplo, né? Pode ser numa bacia, deveria ser, mas depois você volta com a carne para a mesma tábua, né? Então, ou a mesma faca com que você corta a carne para temperar, você vai cortar a carne cozida. Então, essa é a contaminação cruzada, e olhando os níveis, assim, de patógenos, é uma coisa alarmante mesmo. Então, para mim, foi um trauma. Carly? Eu imagino, na faculdade, as aulas de microbiologia, de parasitologia também me traumatizaram. Acho que traumatiza geral esse tipo de coisa, imagino, principalmente na sua área, né? Bacana, gente. Vou aproveitar então o gancho, né? Nesses últimos tempos, a gente tem, claro, se preocupado muito com a nossa saúde, né? E eu queria colocar uma questão sobre o próprio organismo humano, né? Eu tenho a impressão que durante essa pandemia nós todos estamos assim tomados pelo temor de sermos invadidos, né, por esse vírus invisível que está aí, um patógeno no ambiente, que pode causar estragos consideráveis à nossa saúde, que pode deixar sequelas nos nossos pulmões, ou pode mesmo causar a morte, né? Então, é uma espécie de fobia generalizada que nós temos diante dessa figura do vírus, né? E aí eu queria saber de vocês que estudaram bastante biologia, sobre o que eu chamaria assim da ontologia do corpo humano, né? Para que a gente tente sair um pouco de uma perspectiva antropocêntrica, né? E tente compreender o que alguns biólogos têm dito, né? Porque afirma-se muito que o organismo humano, na verdade, ele é povoado por milhões de bactérias, de fungos, né? Que na verdade nós somos, na expressão do Emmanuel Cossia, um zoológico itinerante, ou então uma casa de feras, né? Uma entrevista recente que esse pesquisador deu. Então, muitos cientistas, inclusive a dona Haraway, né? Ela fala que, na verdade, o organismo humano ele tem 10% de genoma que é especificamente humano, e 90% nós compartilhamos o material genético com o restante, digamos assim, da teia da vida, né? E mesmo assim, o nosso material celular, né? Por exemplo, as mitocôndrias das nossas células, teoricamente, elas são resultado da incorporação de bactérias. Então, a minha questão é se vocês compartilham dessa visão de que, na verdade, o organismo humano ele é quase uma comunidade interespecífica, né? Ele é povoado por micro-organismos, e, inclusive, muito da nossa saúde depende dessa simbiose, né? Então, eu queria saber se vocês também compreendem assim o organismo humano.
se ele de fato é povoado por outras espécies e às vezes não se percebe como tal. E em momentos como esse da pandemia, nós passamos a ter uma espécie de fobia de todos os micro-organismos, sem perceber que eles sempre nos habitaram, né? Não sei se eu formulei bem a questão, mas ela é um pouco mais filosófica, a respeito, digamos, à ontologia do nosso organismo e da convivência de outras espécies no nosso interior, né? Gabriel? Você quer começar? Olha, Ou Rawane? Você quer começar, Rawane? Não, pode começar. Bom, eu concordo plenamente com os pesquisadores que assumem isso, sabe? Hoje em dia nós sabemos que o processo de digestão depende, sim, de micro-organismos, que nosso humor depende de micro-organismos. Tem um estudo recente, tem 1 ou 2 anos, se não me engano, que relaciona a presença de determinados tipos de bacilo no intestino, a alguns tipos de humor, a quantidade desses bacilos, né? Eles produzem alguns tipos de substância, de neurotransmissores que são levados pela corrente sanguínea para o cérebro e mudam o nosso humor. Sem contar que existem micro-organismos no nosso corpo, como fungos, que controlam a acidez, que controlam o nível de base, entre outras coisas. Então, somos inteiramente dependentes disso. A gente evoluiu junto com esses micro-organismos, né? Nós somos tão benéficos para eles quanto eles são para nós. Você citou aí algumas informações muito interessantes, isso está no nosso DNA. A gente compartilha DNA com a árvore da vida, boa parte desse DNA é com vírus, entendeu? Existe uma hipótese que levantada há algum tempo atrás que relaciona o fato do ovo, no caso, ovo de animais, aves, etc., ter aparecido na história por conta de uma infecção viral, de DNA viral. Então, assim, a espécie humana é totalmente dependente de micro-organismos. A gente não pode ver os micro-organismos numa perspectiva macro como vilões, entendeu? Apontar o dedo e falar que é tudo ruim, pegar sabonete antibacteriano e esfregar no corpo inteiro o tempo inteiro. E isso não faz bem. A gente tem que encontrar, a gente tem que utilizar a ciência, a informação, para descobrir quais tipos de micro-organismos são nocivos e, a partir daí, encontrar tratamentos para esses que são nocivos. Os benéficos a gente mantém em equilíbrio e segue a vida junto com eles, né? Segue compartilhando o mundo com eles aí, oferecendo benefícios e recebendo benefícios deles. A nossa vida depende da deles. Uma questão... Pode falar, desculpa. Não, eu ia falar que eu também concordo com essa visão. E aí eu acho que o que acontece é que muitas vezes a gente já fica um pouco, mesmo antes de surgir, né, um vírus, assim, que a gente tem que ter uma preocupação, a gente esquece um pouco disso e acha que a gente é muito independente da natureza e dos seres, assim, que a gente somos humanos, não somos animais e somos diferentes deles. E eu acho que nesse momento é importante para a gente ver o quanto a gente depende tanto desses organismos que são benéficos, mas o quanto também todas as consequências de efeitos, né, por exemplo, desse surgimento desse vírus, nos afetam, que é um bicho que a gente nem consegue ver, microscópico, e que tem que mudar totalmente um hábito de higiene que antes não existia, mas eu acho que a gente tem que colocar muito essa questão, assim, de dar valor sempre para aqueles que estão aí no nosso corpo e de realmente divulgar essa ideia, que a gente depende desses micro-organismos, a gente depende também de outros animais, que muitas vezes não são micro-organismos, a gente quer muito ficar no centro, né, e se sentir muito especiais, mas é quando vem um vírus desse que a gente vê o quanto a gente é vulnerável. Concordo. Uma coisa interessante que eu lembrei, que vai envolver o Renato agora, a gente precisa de micro-organismos até para comer. Quem nunca tomou um Yakult, quem nunca tomou um Activia, um iogurte, comer uma massa folhada é feita também assim, não é? Fermentada. Todas as massas, o pão, né? O pão tem um fermento biológico, né? Fermento biológico. Tudo que a gente come, a gente depende disso, a gente só não percebe isso, né? Porque é algo tão comum no nosso dia a dia, tão longe da nossa visão, que a gente ignora, a gente não nota. Mas os micro-organismos estão aí, e mesmo que exista um que possa ser prejudicial para a gente, ou outros, ou vários, a gente tem que dar a eles a devida importância. Sim. Trazendo uma pergunta da Mariane Oliveira, também através do chat, ela gostaria de saber se os cientistas de Goiás estão estudando esse vírus e se já tem algum avanço nesse sentido.
O que eu sei de Goiás é que alguns cientistas da Universidade Federal estão muito em contato com o governo, né, principalmente a partir dos modelos, para tentar, já foi até a notícia que eu falei que tem aí no Popular, para tentar predizer como que vai ser, né, aqui em Goiás, né, como que vai ser essa transmissão, e eles colocaram vários cenários, cenários com isolamento, cenários com isolamento um pouco mais frouxo, então eles elaboraram vários cenários, então para a gente entender como que vai, quantas pessoas vão precisar ir para a UTI, quantas pessoas podem morrer, quantas pessoas podem ficar doentes. Uhum. E eu também vi uma chamada de uma professora que é do laboratório, que é lá do programa de genética, biologia molecular, até chamando alunos para voluntariarem, para poder começar a trabalhar com o genoma mesmo do vírus, assim. Então, acho que nesse sentido eles já estão querendo conhecer mais e pesquisar, e já estão chamando alunos mesmo, assim, que fazem, às vezes, só graduação, ou que estão na pós-graduação, para ir para esses laboratórios começar a estudar. É o que eu sei até o momento, assim. Gabriel, gostaria de complementar? Não, eu acho que ela foi bem cirúrgica nisso aí, acho que concordo plenamente com ela. Eu gostaria de citar também outras áreas, né? A FAV, onde tem lá o curso de design de modas, convocou voluntários para fazer a costura de EPIs, né, de máscaras, equipamentos de proteção individual. A engenharia elétrica tem elaborado respiradores mais baratos do que o preço de mercado, e também pesquisadores da USP têm feito respiradores mais baratos, então importância também da universidade pública no combate à pandemia, né? E a gente percebe tanto o sistema de saúde quanto o sistema de ensino, a importância deles, né? Nesse momento, parece que os respiradores do mercado convencional duplicaram o preço, enquanto a USP está fazendo um respirador 15 vezes mais barato, né? A lógica do mercado de que se há mais demanda, você aumenta o preço. A universidade pública tem feito a política inversa, né? Se há uma demanda, uma urgência, você precisa disponibilizar com o menor custo possível esses equipamentos, né? O que é louvável. Bacana, gente. Tem uma mensagem do André aqui no chat. Ele só comentando: a ontologia do nosso organismo, nós somos uma comunidade de seres, uma teia da vida vive em nós. Então, aí para deixar registrado a mensagem do André, né? E aí eu queria colocar, acho que a minha última questão, assim, um tema que no último encontro, o Gabriel mencionou algo que me pareceu fascinante, né? A gente estava debatendo a questão da saúde e falávamos um pouco da questão da saúde mental, psicológica, né? Porque além dessa crise da saúde coletiva, no sentido mais fisiológico mesmo, nós estamos vivenciando, acho que, uma crise da saúde psíquica também, né? Com muitos casos, assim, de depressão, de ansiedade, de insônia, né? E aí eu queria retomar uma fala que o Gabriel falou, eu vou tentar aqui parafrasear, né? Mas é a noção de que o nosso sistema imunológico, ele está, de certo modo, conectado com o nosso estado psíquico. E quando esse estado psíquico entra nesses afetos mais tristes, né, de preocupação, de angústia, de ansiedade, a tendência é o próprio sistema imunológico sentir o baque, né, sentir o impacto daquilo que se passa com a nossa mente. Então, eu queria colocar para o Gabriel e para a Rawane, para finalizar, esse tema da nossa saúde mental e o quanto essas coisas, me parece, são indissociáveis, né? Ou seja, nós somos, de fato, uma unidade psicossomática, né? Não dá para pensar corpo e mente separados. E como que vocês veem na pandemia essa questão também da saúde mental, né? E o quanto ela impacta também nos nossos corpos, nos nossos organismos, né? Gabriel, não sei se eu falei exatamente aquilo que você tinha mencionado, né? Foi exatamente isso aí. Cali, a gente vive na era da informação, né? Nesse exato momento, a gente está se utilizando aqui de recursos de informação para transmitir essa reunião, transmitir essa entrevista para diversas pessoas, para um público bem mais amplo.
E a gente é bombardeado por informação a todo momento, a todo instante, pelas redes sociais, pela internet, na TV, nas ruas, a gente recebe informação do tempo inteiro. Só que, ultimamente, não existe mediação para essa informação. Então, a gente pode receber informação ruim, informação de má qualidade, informação inverídica a todo momento, e isso pode acabar afetando a nossa saúde mental. Né? Se você recebe ali 10, 20, 30 notícias que te causam alguma comoção, que mexem com o teu emocional, a tendência é que você acumule isso e no final do dia você esteja com uma carga emocional muito grande. Você recebeu muita coisa ali. Se você tem uma discussão, por exemplo, na internet, coisa muito comum hoje em dia no Facebook, é normal que as duas partes ali se desgastem muito emocionalmente. E assim por diante. Então, eu acredito que, sim, a nossa saúde é muito influenciada, o nosso sistema imunológico e outros aspectos da saúde são muito influenciados pelo nosso estado mental, pelo nosso estado emocional, e que existem muitos canais que podem nos afetar com isso hoje em dia. Então, cabe aí uma mudança de hábito para evitar esse tipo de informação, para saber filtrar, para saber se comportar diante de situações que envolvam esse tipo de informação que pode trazer algum desconforto, entendeu? Volta um pouquinho atrás naquela explicação que eu dei para vocês a respeito da dissonância cognitiva, entra num outro ponto muito, extremamente importante, que é empatia, é saber se colocar no lugar do outro, entendeu? Então, se você tem empatia, você vê aqueles vídeos do pessoal caído nas ruas lá no Equador, você se sente mal, você passa mal, e isso te afeta negativamente, isso vai te colocando para baixo, e principalmente nessa época de quarentena, que a gente está mudando a rotina, a gente está mudando os hábitos de todo mundo, as pessoas têm sido cada vez mais afetadas por esse tipo de coisa, entendeu? A pessoa está dentro de casa, ele já tem uma tendência a observar esse tipo de informação, entra lá, dá de cara com isso, e por um motivo ou outro eles acabam se sentindo mal. Acho que é principalmente isso. Eu acho que a gente já estava numa época de grande discussão, né? De aumento de ansiedade, de aumento da depressão e, consequentemente, suicídios. E que as pessoas já tinham muita dificuldade de dominar a sua carga sentimental e seu, né, sua área psicológica, e também eu concordo com tudo que o Gabriel falou, assim, acho que tem essa grande interação mesmo. A gente que sempre está sentindo ansiedade, sempre sente algum sintoma físico também, né? Então a gente vê que tem realmente essa relação. E aí eu acho que essa grande mudança, assim, de agora ter que viver uma pandemia, tem os dois lados, né? As pessoas que estão ficando totalmente isoladas, e aí vem a questão do quanto as pessoas têm medo de ficar sozinhas. Então é mais uma questão de ansiedade e a questão da incerteza da gente não saber muito bem quando vai poder sair de casa, as coisas vão voltar ao normal ou não. Tem a questão das pessoas que precisam sair de casa e aí vem o medo de se infectar e levar isso para casa e acabar passando isso para uma pessoa mais vulnerável da própria família. E então eu acho que de forma geral, assim, o que eu tenho tentado fazer e o que eu vejo, sei lá, as pessoas, especialistas, psicólogos, e as pessoas de forma geral falando, é que a gente tem que tentar buscar informações, sei lá, você tirar o seu momento de buscar essa informação, né, mas não ficar a todo momento se bombardeando dessas notícias, o dia inteiro assistindo o jornal, o dia inteiro lendo, o dia inteiro discutindo sobre isso, porque no final você vai ficar muito mal, mas buscar, mesmo se você está isolado ou não, tentar ter uma rotina, sabe, assim, fazer um exercício físico em casa, tentar meditar, tentar ler alguma coisa, tentar se sentir bem consigo mesmo sozinho, se é um dia que você está sozinho, não tem ninguém em casa, tentar voltar mais para você. Talvez essa correria não dava tempo de você se conhecer, pensar sobre o seu eu, e às vezes é um momento agora de você voltar para si mesmo, de cuidar de você mesmo, e da gente ver que a gente consegue estar sozinho em alguns momentos, e usar as redes sociais também como uma ferramenta positiva, faz um vídeo chamada com um amigo, com amigos, participa de um grupo de discussão,
e tentar, e tem muito, a UFG está oferecendo, e tem alguns sites também que estão oferecendo psicólogos, os psicólogos estão lá, você pode ligar, você pode fazer uma videochamada, então, se a pessoa realmente estiver precisando, procura esses canais aí, com certeza pesquisar na internet, ou até nos grupos do WhatsApp as pessoas estão compartilhando, se você realmente achar que você está precisando, eu acho que tem muita gente aí também tentando ajudar, principalmente os psicólogos nesse momento. Maravilha, só reforçar o que Renato. estava na pergunta do Carli, a importância do sistema imunológico, né, no caso de infecção pela Covid-19, assim, o que vocês podem falar para a gente? É obviamente um organismo saudável, com um sistema imunológico saudável, né, pode, com certeza, minorar os efeitos da Covid, não é isso? Eu acho que não tem nenhum estudo ainda que comprove isso. É sempre, assim, eu acho que é uma coisa que é consenso da gente sempre estar com um sistema imunológico bom, mas a Covid, ela pode atacar de uma forma que mesmo a pessoa com um sistema imunológico bom, ela também pode sofrer bastante. Então, tipo assim, o que a gente fala não faz mal comer esse tipo de alimento ou tentar fortalecer a sua imunidade, não vai fazer mal. Mas ainda não, acho que não tem nada comprovado cientificamente, assim, tipo, coma isso, né, igual muita gente tem falado, come isso aqui que você vai ficar bom e vai ser mais branda a doença. Não tem isso comprovado, assim, cientificamente. O que a gente leva é para a vida mesmo, assim, do sistema imunológico, de sempre tentar estar bem mesmo, assim, até para se sentir bem consigo mesmo. Eu acho que a única informação que a gente tem na ciência até o momento relativa ao Covid e sistema imunológico é no que remete a indivíduos imunodeprimidos, né? Com algum tipo de deficiência imunológica ocasionada por outro tipo de patógeno ou por outro tipo de condição. Esses indivíduos, eles são considerados já a princípio como potenciais casos graves, certo? Porque o vírus vai se replicar mais rápido nos pulmões e pode levar a óbito. Existem alguns procedimentos operacionais padrão, mas é como a Rawane disse. Essa é a única informação que a gente tem, só complementando o que ela disse. Mas não faz mal cuidar da saúde, cuidar das emoções, do psíquico, e a partir daí melhorar o sistema imunológico para evitar de pegar outras doenças, outro tipo de isso não pode ser o álibi, quer dizer, não pode ser o álibi para você se expor ao Covid, né? No caso de contestar o isolamento e tudo, né? Com certeza. Com certeza. Não pode falar, eu sou saudável, eu vou. Não, isso não funciona. A gente já tem casos, infelizmente, de pessoas jovens, de atletas, de pessoas que estavam com o sistema imunológico em dia e por conta de idiosincrasias, né, que são, desculpa, gente, tem muita, idiosincrasias são características exclusivas de indivíduo para de indivíduo, coisa que cada pessoa tem, essas pessoas vieram a óbito. Então, a gente não pode pensar dessa forma. Bacana. Renato, você quer colocar uma última questão? Como é que você está aí? Não, eu já ia chamar para as considerações finais, mas apareceu uma pergunta aqui da Heloísa Duarte. Ela pergunta: a pandemia tem estimulado o aumento de ações de solidariedade, de refletir sobre o papel do Estado. O que vocês acham? Eu acho que nesse momento, realmente, a pandemia ela veio para nos ensinar e deixar lições muito importantes, né? Tanto essas questões de solidariedade, então muitas vezes algumas pessoas ficam desacreditadas de outros humanos, porque muitas vezes a gente está na correria, né, quando não precisa ajudar o outro e a gente não ajuda. E nesse momento a gente vê várias pessoas preocupadas em ajudar, fazer máscara e doar, em coletar, né, alimentos e doar, mas aí eu acho que é bem importante também ressaltar que nesse momento a gente também, por mais que ele é um momento difícil e triste, mas usar essa pandemia também para mostrar, então, o quanto é importante a gente cuidar um do outro e a gente sempre ter essa empatia e de mostrar algumas coisas que estavam abandonadas, né, pelos governos, como, por exemplo, a saúde, o SUS, todo mundo sempre metia o pau, e agora é quem está salvando as pessoas, né? É quem realmente consegue ter leitos de UTI, são os profissionais de saúde que realmente tá aí na linha de frente, a ciência também, que nos últimos anos tem sofrido muito aí
com cortes e os pós-graduandos sofrendo com falta de bolsa e corte de bolsa, corte de para pesquisas e pesquisas importantes, que muitas pessoas que trabalham com genética, que trabalhavam com vírus, que trabalham com sequenciamento genético, que precisa realmente de uma verba ali, não estavam mais recebendo, acabava ganhando os projetos, mas não recebia o dinheiro, né, do projeto que a pessoa tinha ganhado, então deixava os projetos parados, e o sucateamento, né, das universidades, muitos laboratórios hoje não estão conseguindo fazer os exames porque não tem os equipamentos, e agora, nesse momento, é muito difícil conseguir, são equipamentos que demoram um tempo para vir, as pessoas estão, né, precisando mais. Então, além disso, da solidariedade que a gente vê aumentando, e que eu acho que é muito importante, que a gente tem que manter, mesmo quando tudo estiver mais estabilizado, é importante também a gente usar esse momento para mostrar o que realmente nos ajuda, né, quando a gente precisa, que é saúde, que é educação, que é ciência. Gabriel, quer falar alguma coisa? Concordo com cada palavra. Bem completa a fala da Raoni. Bacana, eu queria também aproveitar a oportunidade, já que colocaram a questão da solidariedade, né, e da empatia. Nesse momento, a gente também está participando de uma campanha aqui em Goiânia, chamada Nós por Nós. A Casa de Vidro queria aqui mencionar todos os movimentos sociais parceiros, né? Então, essa é uma campanha que está ativa em todas as nossas redes sociais, com o Levante Popular da Juventude, MST, MCP, Consulta Popular, Congresso do Povo e Najup. Então, todos vocês que querem contribuir com a arrecadação de alimentos ou com a doação em dinheiro também, essa campanha está ativa nas redes sociais da Casa de Vidro e de todos esses movimentos sociais, né? Eu vou passar, então, a palavra para o Renato fazer as considerações finais, e aí a gente já vai encaminhando para o encerramento. Nós já estamos com mais de 2 horas de transmissão, então a gente vai para as despedidas. Pode ser? Pode. Quero só agradecer a todas e todos que estão nos acompanhando, especialmente a Rawane e ao Gabriel, pela disponibilidade. E acho que foi um debate muito importante de ser feito, né? E esperamos que esse tipo de debate se repita, ressaltando a importância do grupo de estudos em complexidade, que há mais de um ano vinha se reunindo na Casa de Vidro, e espero que continue se reunindo ainda que à distância, porque a gente vai seguir com vários outros temas, e a gente vai continuar divulgando aí nosso trabalho, e continuar estudando tanto a Covid-19 quanto outros temas. Agradeço, muito obrigado. Gabriel, Rawane, vocês querem fazer uma despedida, considerações finais? Sim, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade aí para vocês, né, de participar ativamente aí como divulgador científico, e também de aprender, que eu aprendi muita coisa aqui com vocês, com os enunciados que vocês levantaram, com as informações que o Renato passou, com as informações que a Wani passou. Então, sim, muito obrigado. Espero que surjam novas oportunidades aí para a gente poder conversar, para a gente poder crescer como pessoa e ajudar os outros também. Também quero agradecer pelo convite, né, da Casa de Vidro, e juntamente com um grupo de estudos aí sobre complexidade. Espero que possamos discutir mais vezes, espero ter contribuído, também aprendi muitas coisas aqui. Agradeço muito quem nos assistiu, a quem, né, fez perguntas, e quem também não fez perguntas, mas esteve aí nos ouvindo. E é isso, muito obrigada, boa noite. Então, maravilha, gente, eu agradeço, então. Esse vídeo vai ficar na íntegra lá no nosso canal e também no site, né, www.casadevidro.com, e a gente agradece, então, a todo mundo que acompanhou lá no YouTube, e a gente, nos próximos dias, vai divulgar as próximas webconferências, né? Vamos debater a questão das matrizes energéticas, vamos debater geopolítica. Então, nesse período de quarentena, a ideia é que o Centro de Mídia Independente da Casa de Vidro esteja bem ativo, transmitindo esses debates e trazendo informação. Aí o André
mandou aqui a mensagem, também um informe, né? No dia 28 de abril, às 19 horas, nós já temos agendado uma nova webconferência, né? Que vai ser sobre o tema da transição energética, né? Enfim, um outro tema importantíssimo que seria a necessidade da humanidade se libertar da queima de combustíveis fósseis e migrar para fontes de energia mais sustentáveis, né? Então, já fica o convite para todo mundo, dia 28, às 19 horas, a nossa próxima webconferência, e em breve a divulgação mais pormenorizada nas redes sociais. Então, agradeço a todo mundo. E na segunda-feira que vem, nesse mesmo horário, às 18 horas, né, dia 13, a gente vai trazer o debate sobre geopolítica do coronavírus, para falar de China, guerra comercial, China dos Estados Unidos e questões geopolíticas envolvendo a pandemia. Maravilha. Então, fiquem ligados aí na Casa de Vidro, que as divulgações vão estar saindo nos próximos dias e os debates vão continuar bem ativos. Então, um abraço, boa noite para todo mundo. E um abraço, boa noite. Boa noite. Obrigado, boa noite. Valeu, gente. Valeu, tchau, tchau.